Muitas vezes nós ficamos pensando como é que a gente entende o que a Bíblia fala. Como é que eu me comporto diante da Escritura para eu conhecer esse Deus? Então, essa aula, ela vai ser mais teórica. E depois nós vamos para uma mais prática novamente. E assim nós vamos estar intercalando conteúdo teológico e conteúdo prático, que não deixa de ser, sem sombra de dúvida, teológico. O que hoje nós vamos tratar tem a ver com conhecer nosso Deus, mas é conhecendo a nossa teologia e o nosso Deus. O que estudar a Escritura traz para mim? Como fazer isso e como honrar o Senhor no estudo da Palavra de Deus? Esse é o nosso propósito de hoje. Eu não sei se você vai conseguir colocar aí, Danilo. Mas se colocar vai ser muito bom, os slides. Mas vamos lá. Quando eu falo de conhecer a Deus, o próprio Senhor Jesus diz que quem conhece a Ele, conhece ao Pai. A palavra nos ensina que ela é a boa nova, porque ela aponta exatamente para Cristo Jesus, que é a boa nova de Deus. Então, quando a gente fala de Escritura e a gente fala de conteúdo da palavra de Deus, a teologia reformada, ela vai nos afirmar, e a teologia cristã de uma maneira geral, não só reformada, de que em toda a Bíblia o conteúdo principal dela é Cristo Jesus. Por isso que é dito que a Bíblia ela é cristocêntrica, ou cristológica. Cristo no centro. Ok? Quando o apóstolo Paulo, abram comigo, vai na sua segunda carta, que escreve a Timóteo. E ele fala a respeito da vida de Timóteo. Ele diz o seguinte, capítulo 3, de 2 Timóteo. A partir do verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele continua falando, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá esse tempo para estudarmos a Tua Palavra. Sabemos que é algo precioso demais, porque o Senhor nos ensinou que o dia do Senhor, o Shabá, foi colocado lá nos mandamentos para que nós tivéssemos atividades na Tua presença, contemplação do Senhor e da Tua verdade. É algo especial demais, porque é o tempo que o Senhor nos dá para vivermos como igreja, para crescermos como Teu povo. E nós estamos aqui humildemente pedindo que o Teu Espírito, ó Deus, nos ilumine para que possamos compreender estas coisas. Como também para que seja mais do que um conteúdo intelectual, mas que seja assim um conteúdo que nos leve a uma vida, a uma alegria de comunhão contigo e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse texto o apóstolo Paulo fala algumas coisas a respeito das Sagradas Escrituras que eu queria introduzir antes do conteúdo maior, daquilo que a gente tem para tratar hoje. O apóstolo Paulo, ele diz sobre aquilo que Timóteo aprendeu. E indiscutivelmente ele está se referindo não a teorias judaicas. Ele não está se referindo a simplesmente
usos e costumes religiosos de uma religião. Porque poderia nos dar essa ideia, porque o texto diz, olha, você aprendeu com a sua mãe e com a sua avó coisas que foram importantes, coisas que desde a infância você vem recebendo. Mas o que elas transferiram para ele, que é próprio na cultura daquele povo, que era biblicista, era pegar e estudar a palavra. E fazê-lo de uma forma muito profunda, considerando técnicas ou princípios de entendimento, de interpretação e, consequentemente, vida cristã. Então, Paulo enfatiza que isso é importante. Então, o fato de nós termos alguém que ensina, temos a oportunidade de nos assentar, temos a oportunidade de ouvir, temos a oportunidade de voltar para a Escritura e analisar para ver se tudo aquilo é verdade. Isso o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que é uma grande bênção, é um grande privilégio. Você não só teve isso, mas você deve permanecer naquilo que você aprendeu. Isso aqui é algo fantástico. A Escritura, ela não é estudada simplesmente para que eu tenha um conteúdo dela, mas para que ela permaneça em mim. E para que ela promova em mim vida. O que o apóstolo Paulo diz que isso promove na vida de Timóteo? No verso 15, diz que estas sagradas letras, elas tornaram o servo de Deus, Timóteo, sábio para a salvação. E ele diz, pela fé em Cristo. Esse é o conteúdo das sagradas palavras que ele está dizendo, das sagradas letras, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem como objetivo primeiro, nos mostrar o Deus Salvador. Levar pessoas a crerem em Cristo como a encarnação da salvação, do Deus Salvador. A palavra de Deus, então, ela é esse instrumento. Então, quando eu estudo, é para que eu seja inteirado da palavra, é para que ela me traga a sabedoria de Deus, e diante da sabedoria de Deus eu possa crer. A palavra me leva à fé. Por isso que o apóstolo Paulo, ainda aqui, em Romanos, no capítulo 10, ele fala que alguém prega o Evangelho, alguém ouve o Evangelho, e alguém crê. E aí ele faz uma citação bíblica veterotestamentária: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, alguém só pode crer porque ouviu o Evangelho, e esse Evangelho tem uma função. E para que ele exerça essa função, o apóstolo Paulo também em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso de número 16, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E agora aqui nesse texto de 2 Timóteo, ele diz que Timóteo e o crente é salvo através do Evangelho que se aprende, que nos torna sábios segundo a sabedoria de Deus, que nos apresenta o Salvador, e agora eu creio nele, eu sou salvo. Então esse é o primeiro objetivo da Escritura. Então, quando eu estudo a Escritura mais aprofundadamente, eu conheço mais, eu vou ter mais intimidade com Deus, eu vou ter mais sabedoria a respeito das coisas de Deus, e primeiramente serei salvo. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, a partir do verso 16, ele reenfatiza a Escritura, e ele diz, toda Escritura é inspirada por Deus. Ele está dizendo, olha, é de Deus. Deus prepara pessoas para que elas possam escrever exatamente o que Ele deseja que esteja ali.
para que isso possa chegar até nós. Quando que isso aconteceu historicamente? Desde o primeiro registro que nós encontramos na Escritura em Gênesis, até o último registro que nós encontramos em Apocalipse. Então, quando ele está falando de toda a Escritura como inspirada, ele está se referindo a todo o conteúdo do Antigo e o conteúdo do Novo Testamento. Você vai encontrar os escritores, os profetas, os indivíduos inspirados por Deus no Antigo Testamento, testificando um ao outro a respeito de verdades que um e outro fala. O próprio Senhor Jesus cita continuamente o Antigo Testamento como inspirado. O apóstolo Paulo faz continuamente. Paulo cita escritos de Pedro, Pedro cita escritos de Paulo. Nós encontramos os evangelhos sendo citações de um e de outro. Aquele evangelho mais velho de Marcos sendo fonte, por exemplo, para os outros evangelhos. Então é muito interessante, onde existe uma unidade nas Sagradas Escrituras, e o apóstolo Paulo diz que essa unidade de todo o conteúdo da Escritura é porque Deus coordenou tudo e inspirou todas as coisas, para que o conteúdo que nós tivéssemos hoje aqui, fosse exatamente o conteúdo que Deus desejava que tivéssemos, que tem uma função. Primeiramente, apresentar a Cristo, através da sabedoria da palavra, para que creiamos e sejamos salvos. Segundo, essa palavra inspirada, ela é útil, diz Paulo, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E qual o propósito? O primeiro propósito era a salvação. E o segundo propósito, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para ele viver como salvo. Então a Escritura salva, e ela nos qualifica para vivermos como salvos, fazendo obras corretas. Mas como é que a palavra de Deus faz para me conduzir a esse objetivo do Senhor? A palavra, ela ensina. O ensino tem a ver com mostrar o que é correto. A palavra repreende, ela aponta para o erro. A palavra corrige. Depois de apontar o erro e falar, isso aqui não está certo, ela corrige. Corrigir significa apontar o caminho, dizendo, repreensão, isso não está certo, mas é isso que é o correto. Percebem? A correção, o ensino é o geral. A repreensão é aquela que tem a responsabilidade de mostrar-me aquilo que precisa ser tratado. A repreensão, a correção é apontar para o caminho que deve ser andado, para que nós possamos viver segundo a educação da justiça, ou daquilo que é correto, justo, que é de Deus. Quando a palavra faz isso, eu sou um homem salvo, orientado pela Escritura, inspirada por Deus, vivo dia a dia segundo Deus, e sou transformado pelo Senhor através da palavra como homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observem que o texto usa a expressão homem de Deus. A Escritura, ela age de maneira eficaz, salvando indivíduos, tornando-nos homens de Deus, para agirmos como homens de Deus. Não é simplesmente salvar-nos, mas salvar-nos para que a nossa vida seja segundo a vontade de Deus. Isso é significativo, extremamente significativo. Leva-nos, por exemplo, a um comportamento muito simples,
mas ao mesmo tempo eficaz e coerente com Deus, e coerente com a graça de Deus que é manifesta em Cristo Jesus, que morreu numa cruz em nosso lugar. Eu, diante de qualquer situação da vida, dizer, é isso que eu devo pensar? É isso que eu devo falar? É isso que eu devo caminhar, fazer? É assim que tem que ser os meus relacionamentos. Eu, como um cristão, eu devo estar nesse lugar. Eu estou transformando onde eu estou, dentro da minha casa, no meu trabalho, nas minhas férias, na minha diversão. Esse é o lugar que eu devo estar. Eu devo analisar toda a minha vida à luz daquilo que me torna um homem de Deus e reconhecido como homem de Deus, entendendo que a expressão homem de Deus aponta para o ser humano salvo. Viu, irmãzinha? Tem a ver com você e comigo. Não vou usar aquela palavra que está sendo usada por aí não, né? Do português errado. Tá certo? Vocês estão entendendo qual que é a proposta aqui da Escritura? Duplo. Qual é o primeiro? Salvação. Segundo? Fazer do homem coerente com a salvação. Ser um homem de Deus que age corretamente, segundo a justiça. Ok? Como que a Escritura faz? Ela me dá sabedoria, abre o meu entendimento, o Espírito me leva a ver Cristo, a minha miséria, eu creio em Cristo. Salvei, sou salvo por Cristo. Segundo, a Escritura, ela age em todo momento da minha vida, me dando discernimento, me qualificando, e eu vou ser um homem de Deus onde eu vivo, fazendo diferença, tendo como propósito inicial a glória de Deus, como criado, como nós vimos anteriormente, para isso. Pois não, amada? Pelo termo ensino, de educação, a ideia dessa educação é treino, né? Exatamente. Obrigado. Isso. A educação é step by step, é passo a passo, indo em direção a. Exatamente. Muito obrigado, amado. Pois bem, então como é que a gente faz? Minha grande sugestão é, vamos aprender a estudar a Bíblia. Eu me lembro que, durante minha vida no seminário, que foi muito tempo ensinando, o maior desespero que eu tive foi quando eu comecei. E esse desespero terminou quando eu parei da aula. Mas ele não terminou aqui, ele continua do mesmo jeito. Qual era o grande peso que eu recebi? Eu recebi de levar pessoas a compreender como é que elas poderiam servir a Deus, usando a Escritura e uma boa teologia, para conduzir o ministério, a igreja, seres humanos, ao entendimento correto das Sagradas Escrituras. A minha matéria se chamava teologia sistemática. É uma teologia que tem como objetivo analisar a Bíblia como um todo, e ver as particularidades, e ver o que a Bíblia fala sobre essas particularidades num todo. Então, era muito abrangente. Eu tinha ali em torno de 12 disciplinas. Em alguns momentos elas aumentavam. Aí naquele período inicial, dos 11 anos iniciais, quando eu era um professor de tempo integral, eu ministrava tudo aquilo. E aquilo, eu confesso para vocês, era um sufoco para mim. Por quê? Porque eu tinha que botar na cabeça daqueles meninos, e eu não era muito mais velho do que a maioria deles, e alguns eram bem mais velhos do que eu, de que o centro eram as Escrituras.
O centro era Deus e não o pesquisador. Qual a tendência que nós temos como aquele que avalia a Escritura? É o que eu entendo. Concorda? Normalmente a ideia é, eu vou ler e vou ver o que eu entendo. E aí eu começo a colocar uma grande responsabilidade sobre mim. Está errado? Não. Mas por mais que eu queira entender, a boa pergunta e a correta é, o que Deus verdadeiramente quer dizer com essa palavra inspirada? O mais importante não é o que eu entendo. O mais importante é o que Deus quer falar. Sabe por quê? Porque o que eu entendo, normalmente, ele vem baseado num bocado de pressupostos, de ideias que eu tenho anteriores. E que eu quero fazer com que essas ideias estejam sendo fortalecidas, para que eu me reafirme diante dos comportamentos que eu tenho. E esses pressupostos, eles precisam ser corretos. Então, até mesmo os meus pressupostos, eles precisam ser questionados. Eu vou falar um pouco sobre pressupostos hoje. Quando você vai estudar na sua área, vamos lá, áreas de atuação de vocês e de formação. Língua portuguesa, professora de língua portuguesa. Vamos lá, o que mais? Saúde. Agropecuária, você estudou sobre esse tema? O que mais? Engenharia. Direito. O que mais? Cozinha. Estuda para fazer isso? Veterinária, para mexer com os animais. É um médico de animais. Vai para fora. São ciências e todas elas cumprem um propósito. Quando você vai estudar a Bíblia, você também usa de ciência e acaba utilizando de outras ciências que já existem. Mas a ciência que estuda a Escritura é chamada teologia, que é o estudo de Deus, Theologos, estudo de Deus. A palavra, ela não dá toda a possibilidade interpretativa ou significado completo dessa palavra. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que é uma ciência. É um grupo que chega para estudar. E toda ciência, ela tem método de estudo. Ela não pode fazer de qualquer forma. Certo? Na sua formação, quando você vai estudar, você tem método. E você, antes de fazer aquele estudo, você aprende o método. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Existe até legislação para isso. Existe ética de estudo. Existe ética profissional que está baseado na ética do estudo. Se as conclusões, elas são obtidas através de um uso inadequado de recursos, você está forçando a conclusão. Eu posso fazer isso com Deus e com a revelação bíblica. Eu posso pegar a Bíblia e fazê-la dizer o que eu quero, quando eu uso métodos errados. Eu vou produzir uma teologia completamente errônea, que leva a uma vida errada também, a uma visão de Deus errada, a uma ausência de salvação. Eu gero heresias. Isso não é incomum. Tem uma frase no meio teológico que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Já ouviram isso? É provável que já alguns de vocês. A Bíblia é como a fonte
das heresias. Você vê o indivíduo usando a Bíblia, aí o cara fala assim, nossa, mas ele usou a Bíblia, ele leu a Bíblia, ele falou da Bíblia. Se ele não usou a Escritura de maneira correta, com pressupostos inadequados, a conclusão não é o que Deus realmente disse, mas o que ele quis dizer que Deus disse. E isso acontece. Deus tenha misericórdia de nós. Acontece demais. Segundo, uma boa teologia, ela tem como principal fonte, eu vou mostrar outras fontes, mas a principal, a que determina tudo, isso aqui, é a Escritura. Não é a razão, não é a experiência, não é a emoção, mas a principal fonte é as Sagradas Escrituras. Então eu não posso falar de cristianismo, da crença da Escritura cristocêntrica, não tendo a Escritura como sendo a base principal. Nada pode sobrepor a Escritura. Ela não só é base principal, como também ela julga as outras fontes que você gostaria de usar. Se qualquer coisa que você disser para inserir nesse entendimento adultera, afeta ou vai além do que a Escritura traz, não se pode. Ok? Então a Escritura, ela é limitadora do entendimento de Deus, porque Deus se revelou de maneira especial e salvadoramente através das Sagradas Escrituras. Isso já vai começando a definir para nós algumas ideias com referência a como eu devo estudar a Bíblia. E talvez em alguns momentos você vai dizer assim, mas eu experimentei isso, ou eu senti aquilo, ou eu aprendi isso a vida inteira. É provável que você tenha aprendido coisas a vida inteira a respeito de Deus, que a Escritura nunca disse. Qual a conclusão bíblica que você tem que chegar? Essa não é teologia cristã. Eu preciso rever isso. Isso é fácil, pastor, então. Fazer esse estudo é muito tranquilo. Não. Não é. Mas é necessário. E a gente precisa fazer isso de uma maneira adequada. Então eu quero ensinar isso para vocês, sem ficar complicando demais, contudo, trazendo a consciência, a importância do correto. Vamos lá. Quando alguém estuda, vocês são da área de saúde. Isadora não está aqui hoje? Está dando aula, Isadora, hoje? Acho que, não sei. Bom, mas vamos lá. Na área de saúde, vocês têm algumas ferramentas de trabalho, certo? Para você chegar a utilizar a ferramenta de trabalho, você tem que saber usar a ferramenta, não é isso? E aí, antes, lá nas aulas de medicina, você vai aprender o que é a ferramenta, qual é o objetivo dela, qual a posição correta de usá-la, por que usá-la, qual o objetivo final. Ok? Normalmente você usa aquela ferramenta com outra ferramenta. E uma das mais importantes ferramentas que você tem é a sua capacidade, que é uma ferramenta, de usar essa ferramenta externa. Ou seja, eu não posso ser alguém simplesmente que sei o nome da ferramenta. Eu não posso ser simplesmente alguém que fala a respeito das ferramentas. Eu tenho que ser alguém capaz de usá-la. Porque senão o negócio não vai dar certo. Tudo bem? Você vai em qualquer lugar ou em qualquer profissional para fazer uma intervenção cirúrgica em você? Você não é louco. Vamos lá. Você é médico mesmo? Faz. Espera aí. Qual que é a sua área? A
palavra de Deus nos diz que nós recebemos do Senhor o Espírito Santo. E todo discernimento que nós temos das Sagradas Escrituras vem do Espírito Santo. Então, quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia pula no meu rosto, assim, puf, e eu entendo, ou Deus me dá a capacidade de estudar aquilo, e aquilo vai sendo discernido, eu vou andando, e aquilo... Isso gasta tempo, é trabalho, eu estou usando ferramentas, eu estou estudando o meu material de pesquisa, esse é o meu objeto de pesquisa. E aí, eu usei várias ferramentas, mas a principal delas é o Espírito Santo. Caso contrário, o meu entendimento ele vai ser intelectual. Você pode dizer, eu sou um professor de língua, sei de línguas, eu sei usar ferramentas de interpretação, eu posso até ir para a língua original, então eu sou o melhor intérprete da Escritura. E engano seu. Você pode ser o melhor intérprete de línguas e o melhor professor de grego ou hebraico. Se o Espírito não lhe der discernimento espiritual dessas palavras, elas são só palavras. Então observa bem que existe na teologia algo mais do que simplesmente conhecimento. Tem Espírito Santo agindo em mim. Tem salvação. Tem relacionamento, tem transformação, existe vida. Outra coisa, quando você chega diante de um material para você estudar, em qualquer ciência, o pesquisador é superior ao objeto de estudo. Eu é que estou pesquisando e eu vou chegar às conclusões. Tudo bem? Na teologia nessa não. A Escritura ou o objeto é superior a mim. Eu não tenho autonomia na Escritura para determinar coisas para ela. As ferramentas não faz de mim mais habilitado do que as verdades contidas na Escritura. E o Deus que fala, por isso eu li o texto de Timóteo, que a Escritura é inspirada ou é dele, é eu ouvindo o Senhor, eu vou usar ferramentas para ouvir. E o Espírito Santo para me dar discernimento do que eu ouço. Desse texto como um todo, tanto dessa particularidade, quanto dessa, quanto da outra, e isso chama a palavra de Deus. Então, qual a diferença da ciência teológica para outras ciências? Essa é a única que é assim. Eu não tenho autonomia, autoridade superior ao meu material de pesquisa. Eu nunca vou dizer, tudo já está conhecido, eu já domino isso, portanto é menor do que eu e o meu conhecimento. Entendem isso? Viu a diferença? Então a Escritura sempre é que determina. Então quando eu chego diante da palavra, eu digo, Senhor, o que o Senhor vai me ensinar hoje? Que o teu servo ouve. Entenderam isso? É diferente de tudo. De tudo. Quando você vai para o aconselhamento pastoral, bíblico pastoral, e você está diante de alguém que está te ouvindo, que está ali recebendo as suas informações, muitas vezes são dramas individuais, e qual tem que ser a sua expectativa? De que aquela pessoa que está conversando com você, de maneira honesta, ela tem que te ajudar a
chegar ao diagnóstico da sua situação, abrindo a Bíblia e te dar sugestões, orientações e possibilidades segundo a Escritura. Caso contrário, esse conselheiro bíblico cristão, ele é um teólogo onde a teologia fica de lado. E ele vai fazer alguma coisa interpessoal. E ele vai buscar, na sua qualidade, ferramentas para te tratar. Nele. O conselheiro bíblico cristão, a ferramenta dele é a Escritura. E ele crê que essa Escritura vai se tornar viável, eficaz na mente e no coração daquele que está recebendo a orientação através do Espírito Santo de Deus. Então observe bem que tanto no estudo quanto na aplicação, no entendimento e na vida segundo a Escritura, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Se você perguntar para mim, qual é a primeira ferramenta para o estudo da Palavra de Deus? Eu vou te explicar. É o próprio Deus. Essa é a primeira ferramenta. Então não vai como um sabichão para a Escritura, não. Vai como um servo humilde. E lembrando que Ele é o Criador. Ele tem todas as intenções para a sua criatura. E Ele revela os propósitos de Deus para a nossa vida nas Sagradas Escrituras. Alguns chamam isso de manual do fabricante. Já ouviram isso alguma vez? Ele é o fabricante, nós somos o produto dele, e ele nos mostra como dar certo. Vencer o nosso pecado, viver segundo o homem de Deus, para a glória de Deus, segundo a justiça de Deus, abençoando outras pessoas. Estou dando um break aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vocês entenderam? Isso é importante? É? Você pode deixar alguma dessas informações para trás, para você estudar a Bíblia? Não pode. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Olha só, volta para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Ele diz, permanece. Permanece no quê? Na Escritura. Que você foi inteirado. Desde a infância. Permanece naquilo que te salva. O que te salva? A Escritura. Permanece naquilo que é inspirado. O que é inspirado? Toda a Escritura. Permanece naquilo que é útil para te tornar um homem de Deus. O que é? A Escritura. Qual é o centro da argumentação de Timóteo no texto? De Paulo no texto para Timóteo? A Escritura. Até mesmo ele diz, olha, você aprendeu de mim. Eu gastei muito tempo com você, anos com você. Sua avó e sua mãe gastaram anos ensinando a Escritura para você. Nós fomos instrumentos para ensinar a Escritura. Você não permanece em nós, você permanece na Escritura. Então o centro é a Escritura. O centro não é o teólogo. O centro não é o pregador. O centro não é o conjunto de teologia. Não é o que Calvino falou ou deixou de falar. É o que a Escritura falou.
E por mais que ele seja um homem que tentou ser fiel às Escrituras, em alguns momentos ele errou na sua interpretação. E o árbitro final não é ele, mas as Escrituras. Tá? Todo código teológico tem erros. Alguns são heresias mesmo, chuta para lá. Outros não são, mas erram e precisam ser revistos. E outros são mais honestos, são mais bíblicos. Eu prefiro esses. Pois não. Pastor, essa carta sendo uma carta pastoral, quando o apóstolo Paulo fala da centralidade das Escrituras para que Timóteo aplique em toda a boa obra que ele realizar, às vezes, no primeiro momento, isso me leva a crer que seria algo pastoral mesmo, algo e não algo cotidiano. Essas boas obras, o senhor pode nos dizer a respeito de que elas se referem? É a definição de algo que aponta para a vida toda. A vida toda é questões diárias, mas ela envolve nessas questões diárias, querido, que você é como um profissional, por exemplo. Aqui para Timóteo, como pastor. Então tem a ver com os relacionamentos que ele vai ter com pessoas, mas também vai ter com a relação dele com a palavra, a relação dele com Deus, a relação dele com as autoridades, ou seja, as boas obras em tudo. É genérico, sem sombra de dúvida. Mais alguma contribuição? Ok. Semana que vem eu vou mostrar para vocês algumas dessas ferramentas que eu sugeri aqui, tá? Que são muito interessantes. E eu vou mostrar para vocês como que algumas teologias ou alguns códigos de estudo, eles valorizam mais uma coisa do que outra. E você vai perceber claramente essas tendências. Vai ser muito interessante. Eu estou fazendo propaganda da próxima aula, né? Propaganda mesmo. Pode chamar que isso foi propagandinha. Então, venha para a aula para a gente caminhar um bocadinho mais a respeito disso. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós contemplamos na Tua palavra, Pai, o Senhor mesmo. Obrigado porque o Senhor se revela, se mostra e abre os nossos olhos para que nós possamos vê-lo, compreender o Teu querer, encontrarmos a salvação e vivermos para boas obras que glorificam o Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela nos ensina, a Tua palavra, Pai, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra molda a nossa vida de tal forma que nós somos feitos homens de Deus, segundo Deus, para a Tua glória. Esteja fortalecendo a nossa vida com a Tua palavra, Pai. Esteja fortalecendo em nós a disposição de estudar a Tua palavra. Traga a Tua igreja, Pai, o Teu povo, para que possamos juntos estudar a Tua palavra. Anima-nos, gere, ó Pai, amor por isso. Enriqueça-nos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.